Antes de falar sobre A Trilha dos Ratos, que é o seu documentário mais recente que está presente, né, na programação do Cine Ouro Preto, eu tenho curiosidade de saber se a gênese, né, do A Trilha dos Ratos veio como essa espécie de uma continuidade, né, para Eldorado, ou se foi um tema que você já pensou bem antes, desse documentário prévio. Em 1984 eu tinha 10 anos, né? E eu assim, na realidade a gente não tinha essa informação que a gente tem hoje. Aí eu assisti um filme chamado Maratona da Morte, que era com o Laurence Olivier e o Dustin Hoffman, né? Esse filme, né? E o Laurence Olivier fazia um personagem que era baseado no Mengele, né? Que era chamado o Anjo Branco, né? Christian Svel, o nome dele. E aí eu assisti esse filme e fiquei muito impressionado. Eu tinha 11 anos e depois a gente ficava comentando com os amigos lá da cidade na época, que eu morava em Diadema, e a gente ficava comentando o filme. E alguém falou assim, pô, você sabia que esse cara morou aqui em Diadema, né? Eu, putz, cara, fiquei impressionado com a história, né? E aí realmente eu fui descobrir que esse cara morava em Diadema e que a gente era praticamente vizinho, né? O pessoal chamava ele de Seu Pedro, né? E aí o que aconteceu? Na época pra gente era verdade, essas histórias eram verdades, assim, tipo, e eu não sabia nada de Segunda Guerra Mundial, e aí eu fui descobrir que esse cara era um dos caras mais procurados no mundo e tinha a cabeça avaliada em 4 milhões de dólares, né? Eu fiquei impressionado, falei, caramba, né? E aí passaram-se os anos, né? E um dia na casa do roteirista Fernando Bonassi, que é meu amigo, eu falei que eu tinha vontade de fazer esse filme. E ele ficou também impressionado com a história, que eu era vizinho, e a gente resolveu começar essa produção. Começamos em 2004, né? E lançamos em 2019, né, com praticamente 14 anos de produção de filme. Eu aprendi a fazer cinema, que eu era da música e acabei integrando na área de cinema, né? E depois que a gente lançou o Eldorado Mengele Vivo ou Morto, a produção foi bem premiada, rodamos em Nova York, Bielorrússia, ganhamos prêmio em Hollywood. Tinha umas sobras sobrou muito material, que eu filmei muito, né? E aí o ano passado eu tinha praticamente 60% dessa produção que eu pensei em chamar a Trilha dos Ratos, que na realidade eu fui entrevistar o Pedro Burini, que é um historiador lá de Serra Negra, e ele falou que a Trilha dos Ratos tinha passado pela cidade de Serra Negra, né? Então, e aí o ano passado, como eu falei, a gente tinha 60% do material, e aí eu resolvi fazer o resto das entrevistas via Zoom e via WhatsApp. Eu achei que ia ficar uma porcaria. Falei, putz, cara, acho que não vai dar certo, mas mesmo assim vamos tentar. Então, entrevistei 2 historiadores na Argentina, né? Que é o Abel Basti e o Marcelo Garcia, e entrevistei 2 historiadores do Paraguai, que falando sobre essas trilhas dos ratos, né? Que a trilha dos ratos é a fuga dos nazistas que vieram da Europa para cá, para toda a América, né? E na realidade essa fuga ela foi vendida, né? Essa fuga, antes de terminar a guerra, quando os Estados Unidos entraram na guerra, a Alemanha falou, a gente vai perder, né? Então a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que garantir a nossa sobrevivência depois da guerra. Então, através de trocar a liberdade deles na América, em todo o continente americano, por tecnologia e homens, né? E a gente tem um exemplo muito clássico que é o Werner von Braun, né? O von Braun ele levou o homem para a Lua e era um cientista alemão, né? E fugiu para os Estados Unidos e começou a trabalhar na NASA, virou chefe da NASA. E a história realmente é tão incrível que parece uma ficção, né? Então eu entrevistei o Abel Basti, que ele põe a tese de que o Hitler ele fugiu, ele não morreu no bunker, né? Então Uhum. tinha documentação dele na Argentina, tinha documentação de pessoas procurando ele no Paraguai, inclusive um militar brasileiro disse que participou do funeral dele, né? E é uma história bem, bem interessante, assim, porque vários outros nazistas, né, passaram para cá, inclusive o Mengele, o Eichmann, né, na Argentina, que é o cara da solução final, e tem uma história, né, e muitos vieram aqui para o ABC, para a nossa cidade, né, para Diadema, para Santo André, né, tem uma história muito interessante, né, na ala 3, na Volkswagen, em 1967, tinha um cara chamado Paul, que era chefe da ala 3 lá, né,
Uhum. E toda vez que alguém fazia alguma coisa errada, né, ele falava assim, o cara apertava um parafuso errado, ele falava assim, ó, o Eutanásia se esqueceu de você, né? E o pessoal ficava, nossa, que cara esquisito, né? Que cara estranho, por que esse cara tá falando essas coisas, né? E um dia ele foi preso, em 1967, na frente da Volkswagen. Aí descobriu-se que esse Paul Franz Stangl era chefe do campo de concentração de Treblinka e veio com o próprio nome para cá e trabalhava na ala 3 da Volkswagen. Então, o chefe da ala 3 era o chefe do campo de concentração de Treblinka, né? E é uma história incrível e, inclusive, ele veio pela Síria, também passou pela Argentina e veio através da Trilha dos Ratos, né? É Uhum. uma história interessante aqui da nossa região. Sim. Eu vou admitir que eu só passei a ter conhecimento, né, dessa, digamos, participação nossa da América Latina como um todo, né, em relação a essa ligação, essa conexão, né, com a Segunda Guerra a partir de um filme que teve coprodução com a Argentina chamado O Médico Alemão, que é de 2013. E aí ele é um filme, né, ficcional, mas que trata ali sobre a história do Youssef. Eu tenho uma curiosidade de saber como a pandemia, de certa forma, interferiu na pesquisa do seu filme, nos seus métodos de pesquisa. Porque, embora você tenha antecipado, né, que quase 2/3 do que você já tinha em mãos por conta, né, de Eldorado, teve também essa coleta, né, dos depoimentos que se deram à distância, mas imagino que também foi necessário para você ter acesso a outros documentos, a outros livros e tudo mais. Aí eu me pergunto se a finalização A Trilha do Rato, de certa forma, foi muito interferida com a pandemia, né? Antes, eu gostaria de falar que o filme O Médico Alemão é maravilhoso e eu tinha a intenção de entrevistar a Lúcia Quanzo, que é uma das diretoras do filme. Interferiu bastante, tá? A pandemia interferiu bastante. Na realidade, a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Eu estava fazendo outros 2 documentários, né? Já estava produzindo outros 2 documentários de forma independente e com certeza interferiu porque eu tive que me reinventar no meio, né? Como eu tinha 60% do material, lógico que hoje em dia é mais fácil você fazer pesquisas pela internet, você consegue imagens livres até pela internet, e eu tinha esses 60%. Então eu falei, cara, o que eu faço? Tipo assim, eu preciso, como os outros projetos eu não poderia mais filmar, eu resolvi fazer essas entrevistas via Zoom e via WhatsApp. No início eu achei que ia ficar ruim, porque ia diferenciar muito o material que é mais para o final do filme, que foi feito em Full HD, então, essas coisas assim. E eu achei que deu muito certo, sabe? Então a gente teve, lógico que tivemos que estilizar, deu muito trabalho para finalizar o filme, né? Aí entrevistamos 2, o Abel Basti, o Marcelo Garcia, o Jorge Rubiani e o Andrés Colman, né? Mas deu muito trabalho para finalizar, mas na realidade a gente teve que se reinventar, né? E eu acho que no final eu acabei ficando satisfeito aí satisfeito com o resultado final do filme. Não, talvez eu não faria de novo. Os próximos filmes eu quero voltar a fazer da forma convencional, se a pandemia deixar, né? Uhum. No documentário existe até um depoimento, né? E ele é até um senso comum em relação sobre a importância que tem em trazer essas histórias à tona de um passado recente, né? Como no caso da Segunda Guerra Mundial. A importância de elucidar, né, cada um dos detalhes, né, de uma grande tragédia histórica para novas gerações. Mas eu me pergunto se, além dessa motivação que é natural, né, para alguém que faz uma pesquisa e a expõe, né, para uma audiência em formato de documentário, se você também teve outras motivações dentro da realização do Eldorado e agora com a Trilha dos Ratos. A primeira motivação é a gente sempre lembrar dessas histórias para a gente não esquecer mais, né? A gente vê o que está acontecendo aí no Brasil hoje, né? Sabe? Então, o pessoal querendo de volta a ditadura, sabe? O pessoal tá esquecendo muito fácil essas histórias, né? E é complicado, né? Complicado. Mas a minha motivação principal, mas a motivação principal, além dessa, foi como que as pessoas, como que o Brasil virou a mãe do mundo, né? Como que criminosos internacionais vieram morar aqui, né?
E muitos viraram impune, ninguém foi punido, com exceção do Stangl, que foi preso, né? Vários morreram aqui. O Mengele morreu aqui afogado, nunca pagou pelos crimes. O Gustav Franz Wagner, a besta lá de Sobibor, também morou aqui, sabe? Era o subcomandante lá do Stangl, também morou aqui, não foi preso, tipo assim, não foi extraditado, acharam ele, não foi extraditado. E como eles ficaram muito tempo aqui, tipo, assim, na realidade, a polícia, a Polícia Federal aqui do Brasil, eles não tinham muito interesse nesses nazistas, né? Eles tinham interesse em combater o comunismo, né? E é complicado, né? E tem uma história interessante que eu até falo no Eldorado Mengele Vivo ou Morto, que quando o Mengele veio para cá, a Interpol estava fora do Brasil. Teve um problema de pagamento lá da Interpol, a Interpol simplesmente saiu do Brasil. E ele descobriu, com certeza, ele sabia dessa história. E praticamente o tempo que a Interpol ficou fora aqui do Brasil é o tempo que o Mengele estava aqui. Então ele foi lá para o bairro do Eldorado, ficou lá, prosaicamente, ninguém sabia na época, não tinha Facebook, não tinha comunicação, não tinha nada, e viveu os anos todos lá, né? O que mais incomoda é isso, né? O que mais também motiva a fazer esse filme foi essa liberdade desses nazistas aqui no Brasil. Sem dúvidas, principalmente em relação a esse ponto, né, do como o Brasil ele gosta enfim, como nós gostamos de afirmar como estamos afastados, né, de certas realidades, mas o documentário de certa forma demonstra, né, como somos até cúmplices, né, de todos esses eventos que se dão, né. Enfim, abrigando essas pessoas, tá certo que ninguém sabe realmente sobre a identidade, né, dessas figuras, a verdadeira identidade dessas figuras, mas eu fico até surpreso no seu documentário como mesmo aqueles depoentes dos quais, né, sabem, né, quem era, por exemplo, o Joseph, né, antes de vir ao Brasil, ainda assim sustentam aquele discurso, né, de que ele era uma pessoa maravilhosa, ainda assim, né? Esse foi um Era o aspecto. famoso psicopata. Uhum. Não, porque se Ele esse era um foi o aspecto que mais te surpreendeu dentro dessa pesquisa e também conseguindo, enfim, se encontrar, né, com essas pessoas anônimas que, de certa forma, tiveram uma ligação, uma conexão tão próxima, né, com eles. O que era o meu maior medo no documentário era, às vezes, eu humanizar demais o cara, né, esses carrascos nazistas, porque eram psicopatas. Por exemplo, o Mengele teve uma namorada lá, né, no bairro do Eldorado, né? Uhum. E a mulher gostava muito dele, entendeu? Tem até um depoimento no filme que ela fala que ele foi a pessoa mais importante da vida dela, sabe? O Mengele. E é estranho que esses caras chegavam aqui e ficavam bonzinhos, sabe? Se transformavam em bonzinhos. Então eles tinham que se adaptar ao meio deles, né? E a única briga que o Mengele teve lá no bairro do Eldorado foi por causa de um pé de limão, né? Que o pé de limão estava invadindo o terreno dele, ele teve uma pequena briga com o vizinho, né? A gente fica a gente fica impressionado, né, como que esses caras conseguiram fugir, né? E como eles se transformaram da guerra para cá. Até o Ben Abraham fala que esse Mengele que morou em Diadema não era um Mengele, era um sósia que botaram lá para a polícia ir atrás dele, e o verdadeiro foi para os Estados Unidos, né? Que é um pouco também isso, a história da trilha dos ratos, né? Que o governo americano pegou todos esses cientistas e pegaram todas as pesquisas dele, né? Todas as experiências militares que ele fez, né? E é interessante, foi meio difícil de pegar, né? Porque uma pessoa falar que conheceu um nazista, que era amigo do nazista, sabe? As pessoas tinham muito medo de ser vinculado, né, ao cara, né? Como era amigo do cara, de ser vinculado a ele, né, sabe? Então você vê que o cara também, o jeito que ele andava, tanto no Serra Negra como em Eldorado, o cara tava com um calorzão aí de 40 graus, o cara com sobretudo, né, sabe? Muitos diziam que ele andava armado, Uhum. e o pessoal tinha medo, né, de ser vinculado ao cara, né? Mas eu tive a sorte de conseguir que as pessoas me dessem esse depoimento, né? E foi a última, né? Tipo, é um trabalho
se eu fizesse hoje, não daria mais para fazer, porque várias pessoas lá que tiveram contato com ele já eram velhos, e várias pessoas do filme já até faleceram já. Uhum. Marcelo, por conta do tempo limitado, eu vou precisar concluir, mas eu tenho muito interesse em saber sobre as suas próximas intenções em relação a Caminho dos Ratos. Você pretende atravessar aí um circuito por outros festivais, principalmente desse que prioriza esse formato documental, ou você já está pensando no lançamento comercial dele para algum momento nos próximos meses? A gente está negociando com a distribuidora, né? Algumas distribuidoras, alguns canais de TV, e vou continuar nos próximos 2 anos aí fazendo o circuito de festivais, né? Que, na minha opinião, é o que é mais gostoso na hora de vocês lançar, né? Porque são circuitos de festivais. Então, já ganhamos já 2 prêmios com o filme, né? Ganhamos o melhor roteiro, né? Que eu acho que é o melhor prêmio do documentário, porque é a história toda, e ganhamos o melhor designer de som no BIMIF, um festival internacional lá do Rio de Janeiro, né? Uhum. E estamos aí na Sinop, que é um festival grande, um festival que dá uma certa visibilidade, né? E com gente muito bacana, né? Um documentário, cineastas muito importantes, né? Até o Chico Dias também, como ator, está sendo homenageado. E vamos continuar trabalhando. Enquanto isso, eu faço as outras produções, né? Estou terminando mais 2 filmes aí, eu acho que o ano que vem estão prontos também. E vamos continuar na área de cinema e produzindo sempre, né? Esse que é o grande prazer de ser cineasta, é produzir, né? Marcelo, obrigado pela sua disponibilidade nesse domingo, que nos seus próximos projetos a gente possa se falar. Tá bom, tá bom. Eu que agradeço aí, e queria agradecer a Cineop, sabe? Queria agradecer a toda essa galera também que está fazendo cinema nesse momento difícil, né, do cinema brasileiro, né? Que a gente tá todo mundo aí se virando para fazer suas produções. E é isso aí, sempre em frente, e continue. O que eu quero falar para as próximas gerações é que fiquem próximo das coisas que você gosta, né? Porque nosso lapso de vida é muito curto, e a gente tem que ficar próximo se a gente é cineasta, tem que ficar próximo de cineasta; se a gente é músico, tem que ficar próximo de músicos, né? E sempre produzir. É isso mesmo. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez. Forte abraço para você. Abração, brother. Fica com Deus aí.